Quero te convidar a juntos nós celebrarmos um culto ao nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Podemos celebrá-lo, eu aqui e você aí na sua casa. Que o Espírito Santo nos acompanhe nesse tempo de culto. E nesse dia de culto, este momento especial, nós queremos ouvir como saudação a palavra do nosso Deus que encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 17, que nos diz assim: Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com essa palavra eu saúdo a vocês, pedindo, vamos ouvir, então, o que encontramos na palavra de Deus. Vamos ouvir os relatos de que este Jesus, ele está vivo, de que ele caminha ao nosso lado, que ele não nos deixa desamparados, mas sim, muitas vezes, é nós que não enxergamos este Jesus, esse nosso Deus, nos guiando, nos acompanhando, nos abençoando, guardando e muito mais. Então que o Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos para ver e ouvir a palavra de Deus e a mão de Deus agindo ao nosso redor. Amém? Vamos juntos cantar e louvar a Deus. Compartilho com todos palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13
a 24, que nos conta a história dos discípulos a caminho de Emaús. Diz assim: Aquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta, e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmavam que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. E agora o verso 30 e o 31. Jesus sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Até aqui. Emaús ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. E aqueles 2 homens saíram de Jerusalém, daquela cidade onde aconteceu a crucificação de Jesus, e foram caminhando em direção a esta vila, esse povoado Emaús. Foram caminhando desanimados, desmotivados. Eles tinham ouvido o que as mulheres falaram, que o túmulo estava vazio, de que Jesus estava vivo, mas eles não conseguiram crer. Parece que estes homens desanimados e decepcionados, porque Jesus não havia feito aquilo que eles esperavam que Jesus fizesse, libertasse o povo de Israel. E nessa caminhada de 10 quilômetros, de repente aparece um homem que alcançou eles e foi caminhando com eles pelo caminho. Esse homem era Jesus. Mas de alguma forma, alguma coisa fechou os olhos daqueles 2 discípulos, impedindo que eles reconhecessem quem era esta pessoa. O evangelista Marcos, ele nos dá uma pista do porquê os discípulos não reconheceram Jesus. Ele se manifestou de outra forma. Da mesma forma, a sua aparência física era diferente. Maria Madalena também viu Jesus ressuscitado na sua frente. Conversou com ele, mas não o reconheceu. Mesmo tendo encontrado Jesus lá perto do túmulo, onde tinham colocado o corpo de Jesus. Mas ela achou que se tratava do jardineiro e não de Jesus. Um pouco mais adiante no Evangelho de João, Jesus aparece novamente aos discípulos em uma praia, assando alguns peixes, mas os discípulos também não o reconheceram. O disfarce de Jesus foi bem sucedido aqui devido à falta de fé dos discípulos em relação à sua ressurreição, e também pelo fato de Jesus aparecer assim do nada naquela estrada e caminhar com eles.
Em 1 Coríntios 15, 42 e 43, nos fala sobre a nossa ressurreição. E encontramos ali que quando nós ressuscitarmos, também vamos receber um novo corpo, mais bonito e mais forte, aliás. Talvez isso explique o fato dos discípulos não terem reconhecido Jesus. Ele não estava com a mesma aparência de antes. Tudo isso nos faz pensar que talvez nós não iremos reconhecer as pessoas lá no céu. Jesus estava caminhando ao lado daqueles homens e com toda a sua bondade, ouvindo a conversa dos dois. Sem dúvida, falavam das profecias do Antigo Testamento, tentando se lembrar do que Jesus tinha ensinado, do que Jesus tinha dito, mas eles não foram capazes de juntar as peças do quebra-cabeça, podendo encontrar uma explicação para tudo aquilo. Será que Jesus foi mesmo bem-sucedido? Ou será que ele fracassou? Por que ele tinha que morrer? E agora existe até um certo tom de humor, quando Jesus pergunta, mas e o que foi que aconteceu? Como se Jesus não soubesse o que tinha acontecido. Ele foi o crucificado. Ele foi o centro das atenções dos últimos dias na cidade de Jerusalém. Ele, mais do que ninguém, poderia falar do assunto da conversa. Mas ele pergunta aos dois, o que aconteceu? Assim é Jesus. Como ele tem paciência para ouvir, enquanto a gente conta as coisas, os fatos que ele já sabe. O desconhecido pergunta para aqueles dois viajantes o assunto da conversa, da discussão. Ele sabia da sua aflição e por isso Jesus deu a oportunidade deles aliviarem o seu coração por meio de uma conversa. E quanto mais Cleopas falava, mais ele condenava a sua fé. Qual prova? O que mais eles poderiam querer? Várias pessoas, inclusive os discípulos, tinham anunciado que o túmulo estava vazio. Anjos declararam que Jesus estava vivo. Testemunhas viram Jesus com vida, ouviram as suas palavras. As provas estavam ali todas diante dos seus olhos. Jesus não estava apenas vivo, mas ele estava ali com eles, caminhando ao lado deles. Eles só não conseguiam ver. Teve pessoas que viram Jesus ressuscitar, vivo. Lucas 24, 36 seguintes, encontramos que Jesus comeu peixe com seus discípulos. Mas alguns dizem que isto foi alucinação, sonhar acordado. É muito improvável que duas pessoas possam ter a mesma alucinação ao mesmo tempo. E Jesus aparece em mais de 11 lugares diferentes, para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Não existe possibilidade nenhuma de que 500 pessoas tenham a mesma alucinação ao mesmo tempo. Jesus ressuscitou, e isso nós podemos ter certeza. Tirei um trecho de uma notícia do site G1, em uma matéria que fala sobre a existência de Jesus. Dizia assim: para a grande maioria dos estudiosos, sejam eles homens de fé ou ateus, a tese passa de bobagem, se Jesus ressuscitou ou não. A figura de Jesus pode até ter atraído elementos e mitos antigos para a sua história, mas temos uma quantidade razoável de informações historicamente confiáveis sobre ele, englobando pistas de fontes cristãs, judaicas e pagãs. Então, Jesus existiu.
Agora, voltando aos nossos dois jovens, a caminho de Emaús, o verdadeiro problema deles não estava nos olhos, nem na mente, mas estava no coração. Eles poderiam ter discutido esse assunto durante dias e nunca eles chegariam a uma resposta satisfatória. Esses homens conversaram um bom tempo com Jesus, ouvindo as suas palavras. E quando eles chegaram no acesso à vila de Emaús, Jesus deu a entender de que ele seguiria adiante. Mas eles insistiram: fique conosco, jante conosco, amanhã você segue a sua viagem, já é tarde. Aqueles dois, eles foram conquistados pelas palavras daquele homem e nem sabiam quem era. Tudo o que sabiam é que o seu coração ardia dentro deles, porque queriam muito que Jesus, o seu mestre, estivesse vivo. E então, durante a janta, quando Jesus elevou o pão para agradecer a Deus pelo pão, os olhos daqueles dois se abriram e eles perceberam que era Jesus. Então ele desapareceu. Primeiro, Jesus, o estranho, fala a respeito da Bíblia, das promessas que nós encontramos no Antigo Testamento. E somente depois de colocarem toda a sua angústia, suas frustrações para fora, é que os seus olhos, eles foram abertos. E reconheceram que esse estranho que os acompanhou durante toda a estrada, se tratava de Jesus. E agora eles tinham uma experiência viva, uma certeza de que Jesus, ele estava vivo. O fato de Jesus ter desaparecido não significa que ele tenha abandonado os discípulos, pois mesmo que não ouvissem mais, Jesus permanecia com eles e voltaria com eles toda esta jornada. A maior prova de que nós entendemos a Bíblia, de que também nós tivemos um encontro com este Cristo Jesus vivo, é ter algo importante e empolgante para compartilhar com os outros. Algo que eu preciso falar e que eu não posso deixar para amanhã. Precisa ser agora. Os dois homens saíram imediatamente de Emaús e eles voltaram para Jerusalém, para conversar, para falar para os outros o que tinha acontecido com eles, que eles tinham encontrado Jesus no caminho, mas eles não tinham entendido, não tinham percebido que era Jesus. Como a nossa igreja seria diferente se todos falassem alguma coisa que ouviram sobre nosso Salvador, sobre esse Jesus que está vivo. Jesus, ele se revelou àqueles dois discípulos durante uma refeição. Durante uma refeição qualquer. E muitas vezes é assim que ele trabalha. Nós precisamos aprender a ver a mão de Deus no nosso dia a dia. Esse Jesus nos acompanhando em nossas caminhadas, em nossas lutas, vitórias, tristezas ou alegrias, nos ouvindo com paciência e bondade e nos fazendo lembrar das suas promessas. Nem sempre nós vamos reconhecer Jesus, nem sempre vamos reconhecer que é Ele que nos ajudou, que é Ele que nos deu um lugar na fila, que é Ele que nos acompanhou, que é Ele que nos ajudou ali, lá. Mas você pode ter certeza, Ele está aí. Um exemplo claro disso, nós encontramos na carta de Hebreus 13, verso 2. Não deixem de receber bem aqueles que vêm na casa de vocês, porque alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Jesus nos
acompanha nos momentos de dor. Ele ouve nossas aflições, nos consola em momentos de choro. Muitos dizem que nos momentos difíceis da vida nós estamos sozinhos, caminhamos sozinhos. O mesmo que aconteceu com aqueles 2 discípulos. Mas da mesma forma, Jesus também se coloca ao nosso lado, ao lado de cada um de nós. Mas nem todos reconhecem Jesus. Nem todos percebem que é Ele que está ao nosso lado. Faça um esforço e você vai perceber que somos nós que não reconhecemos a presença de Jesus ao nosso lado. Não tenha dúvidas, Ele está aí. Que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos e que nós possamos ver a mão de Deus agindo ao nosso redor. Amém. Que seja assim, que os nossos olhos sejam abertos e que possamos compreender e ver a presença de Deus em nossa volta, em nossa vida. Porque não tenha dúvidas, Ele está em todos os lugares ao nosso redor. Vamos ter uma palavra de oração, junte suas mãos, feche os olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus e Pai, obrigado a Deus porque Tu nos acompanha durante a nossa jornada. E Tu, ó Deus, em muitos momentos, Tu nos amparas, Tu nos conduz com amor, com cuidado. Nos perdoe, ó Deus, porque nós falamos que não te vimos, nós não te ouvimos, mas são os nossos olhos, ó Deus, que não estão abertos. Por isso, ó Deus, hoje nós pedimos, por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós, nossos olhos possam ser abertos, para que possamos ter a sabedoria de ver, de compreender a Tua mão, o Teu amparo, a Tua companhia ao nosso lado, em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus conosco, um Deus vivo que não nos abandona. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos na paz, que a bênção do nosso bondoso Deus possa nos acompanhar, nos dirigir hoje e sempre. Amém.